Após a Primeira Grande Guerra, o mundo entrou em um período bem menos turbulento. Contando com inovações em diversas áreas como o cinema, o rádio e automóveis, a sociedade aos poucos se distanciava do século XIX e entrava ao século XX. Um dos maiores símbolos desse novo mundo foi o automóvel, objeto de desejo da classe média que só se tornou possível graças a um empresário chamado de Henry Ford. Ford fez uma das maiores inovações tecnológicas da era industrial, e a maior floresta tropical do mundo estaria envolvida nesse projeto, a Floresta Amazônica, conhecida como pulmão do mundo. Em meados da década de 1920, Henry Ford controlava as matérias-primas usadas para a fabricação de automóveis: o vidro, a madeira e o ferro. Mas a borracha era controlada pelos europeus, que produziam em suas colônias e fixavam o preço. A borracha era responsável pela principal fabricação dos pneus da Ford nos Estados Unidos. Henry elaborou um projeto para romper com o monopólio inglês do látex, matéria-prima da borracha. Isso com o objetivo de manter os preços competitivos de seus carros. O plano seria fundar uma cidade com padrões estadunidenses no meio da floresta amazônica, suprindo então as fábricas da Ford com a borracha. Esse projeto era Fordlândia. Eu sou o Thiago Mussato e hoje você irá conhecer uma cidade que está completamente abandonada no meio da floresta amazônica. Se gostar do vídeo, deixe o seu like e se não for um inscrito, corre aqui embaixo e já se inscreve. Em 1880, o Brasil liderava o comércio dessa matéria-prima, o látex. Um pouco antes, em 1876, o inglês Henry roubou cerca de 70 mil sementes de seringueiras do Vale de Tapajós. Apenas 2.500 delas conseguiram germinar, dando origem a imensas plantações nas colônias inglesas na Malásia e Sri Lanka. Foi então que, ao redor de 1913, eles se tornaram o maior produtor mundial, deixando o Brasil em segundo lugar. Henry dependia muito dos britânicos para a fabricação da borracha, e esse foi um dos principais motivos para a criação de Fordlândia. Ele precisava ter sua própria fabricação. Fordlândia foi projetada lá nos Estados Unidos, embarcada em 2 navios e enviada aqui para o Brasil. A embarcação veio carregada de telhas, madeiras e materiais necessários para a construção de casas e galpões, junto com mudas de seringueiras que seriam plantadas nas terras. Com isso, aos poucos surgia-se Fordlândia, em meio à floresta amazônica. Logo de início, a Ford abriu escritórios em Manaus e em Belém, com salários realmente altos. Os funcionários recebiam de 15 em 15 dias. Além disso, moradia, hospital e escola gratuita para todos era um dos privilégios que tinham de quem trabalhava por lá na época. A cidade e distrito anexo ocupavam 14 mil quilômetros quadrados. Sendo assim, foram construídas casas tipicamente americanas em áreas diferentes para trabalhadores brasileiros. A cidade comportava 10 mil pessoas e o projeto era fantástico e muito avançado na época. Não demorou muito para que os problemas iniciais aparecessem. Uma sirene dividia os turnos de trabalho, relógios pontos foram instalados em vários locais da cidade e era completamente proibido a ingestão de bebidas alcoólicas dentro da extensão de Fordlândia. A situação piorou ainda mais quando Henry Ford mudou a alimentação dos trabalhadores, dizendo ser pouco nutritivo, e substituiu por alimentos enlatados. Lembra das seringueiras que vieram nas embarcações para serem plantadas aqui no Brasil? Bem, esse era um grande problema que Henry Ford e os trabalhadores teriam que enfrentar. As seringueiras na época foram plantadas de uma forma completamente errada, todas bem próximas uma das outras, tornando as árvores pouco seguras contra pragas. Com a plantação propícia para esses fungos, não demorou muito para que todo o plantio fosse afetado. As pragas atacaram as árvores, afetando toda a produção do látex. Os americanos achavam ser fácil acertar o plantio das seringueiras na Amazônia. Ao invés de contratar um especialista, fizeram por si só, e causou a primeira revolta dos funcionários
em 1930. Com a plantação completamente afetada, foi implantada uma mudança no pagamento das refeições e privilégio dos trabalhadores. Discussões com o gerente se tornavam comuns quase todos os dias, o que fez com que a maioria dos gerentes fugissem no meio da mata. Essa discussão envolvendo Fordlândia só chegou ao fim com a intervenção do Exército Brasileiro, que apreendeu diversas armas com os trabalhadores. Depois disso, Fordlândia estava em um período de decadência total. As pragas não paravam de atacar as plantações, o que afetava financeiramente Henry Ford. Na última tentativa, Henry não viu outra solução a não ser contratar um botânico, ao qual pediu para mudar a plantação de lugar, o que foi feito de fato, que até melhorou um pouco a produção. Mas mesmo assim, as discussões entre os trabalhadores envolvendo a alimentação só continuavam. Sendo então em 1945, Fordlândia chegava ao fim. Com a chegada da borracha sintética, Henry Ford viu uma grande desvalorização em sua produção. Aos poucos, a cidade dos sonhos para muitos na época se despedia, e o ambicioso plano de Fordlândia ficaria para trás, deixando piscinas, campos de golfe, hospitais, escolas e toda a estrutura da época, se tornando hoje uma cidade abandonada em meio à selva amazônica. Fordlândia foi um megaprojeto que tentou fincar uma bandeira americana em meio à selva amazônica. Porém, o que restou hoje foram apenas construções abandonadas. E você, o que achou de Fordlândia? Será que o projeto de Henry Ford teria dado certo se não fosse os erros no plantio das seringueiras? Talvez se ele tivesse chamado um botânico logo de início, quem sabe, não é? Mas eu vou deixar para você responder aqui nos comentários. Mais uma vez eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Te aguardo no próximo vídeo, hein? Até lá!